Alô, bom dia para quem acordou de manhã, boa tarde para quem acordou agora de tarde. Agora não, porque eu estou falando de manhã. E bom dia para quem só está me assistindo, e boa noite para quem só está me assistindo à noite. Pois é, por que eu resolvi gravar esse disco? Gente, eu tenho síndrome de cantora. Só pode ser isso, porque toda vez que eu falo por que eu resolvi gravar, aí vem a palavra este disco. Oh, meu Deus. Pena que eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, só campainha. E mesmo assim nem sei se existe ainda campainha. Então, não sei tocar sino. Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo para colocar para vocês? É uma coisa muito, muito delicada. Ontem eu coloquei alguns livros que fazem parte do meu estofo em se tratando de religiões e mitologias e mitos. Aí eu coloquei esse aqui, e escrevi: é um pecado não tê-lo. É um pecado, eu considero um pecado. Esse aqui eu também coloquei: é um pecado não tê-lo. Se eu tivesse colocado isso aí, esse aqui, que é o meu livro assim, de bolso, também neguinho cairia em cima. Então, tudo bem, tudo bem. Aí qual foi os comentários? Aí eu me deparei com um comentário de alguém que chegou e disse: não, seria um pecado se não tivesse a versão do livro em português. E se tivesse a versão em português e eu não tivesse lido. Agora, se não tem, eu não cometi pecado. Claro que ele está certíssimo. Aí, a minha primeira reação foi a seguinte: eu dizer, claro que ele tem que escrever isso, porque as nossas editoras, sinto muito falar isso. As nossas editoras só estão interessadas naquilo que dá retorno, ou seja, naquilo que vende como água. Aí publicam as piores melecas que você possa imaginar para quem está iniciando, para quem nunca teve acesso à história da antiguidade, a história da Idade Média, até os períodos considerados pré-históricos, as inscrições rupestres que foram encontradas, as análises dessas inscrições, o desvelamento das línguas completamente estranhas, o, a decifração dos hieróglifos egípcios. Então tá legal, alguém que não teve acesso a tudo isso fica à mercê de quê? Fica à mercê de malucos que escrevem, por exemplo, o sujeito nunca leu a Odisseia nem a Ilíada, e muito menos leu, se ele tivesse lido Heródoto, os 2 volumes de A História de Heródoto, talvez ele não ficasse falando besteira. Mas aí um sujeito, coitado, que leu en passant a Ilíada e a Odisseia, aí resolve escrever um livro, aí fala sobre Helena de Troia, fala de Circe, e claro, ele deturpa a realidade histórica,
a verdade, aonde você pode se amparar para entender um fato que transcende o discurso acadêmico. Uau, tô sendo chata. Mas tem que ser, eu tenho que ser, eu sou conhecida como a chatinha, a arrasa quarteirão, tudo isso, mas dane-se. Então, aí o cara lê um livro, nunca leu, mas aí lê um compêndio de uma picareta ou de um picareta qualquer sobre os deuses gregos. Eu tenho aqui em casa, eu tenho. Eu tenho porque eu sempre, para criticar algo, você tem que ver esse algo. Então, eu tenho algumas aberrações mitológicas e históricas também, históricas. E aí, o que acontece? Neguinho, aí um livro desse começa a vender como água lá fora, Aí, claro que os pobres dos editores que querem ver o retorno da grana que vão investir, vendo a demanda do mercado, publicam. Aí as pessoas leem aquele livro daquele idiota que não tem a menor noção nem de onde a Grécia ficava, o mundo grego ficava. Então eles acham que a Grécia só ficava ali onde tem no mapa escrito Grécia, e esquece que existiu a Anatólia fica na Turquia. E aí começam, né? Aí começam a vender muito, aí diz assim, esse é o mapa da mina, então vamos lá. Aí qualquer besteira que seja publicada lá fora e que tenha tido uma vendagem boa, é publicado aqui. E as bestas da crítica, que teria que... Não vou falar literária, porque a crítica, os críticos do livro. Aí começam, né? Aí, de repente, uns sentam pau, que aí fazem um bem do cacete para aquele livro, que a pessoa fica injuriada e diz, como esse sujeito ousa falar mal. E tem também aqueles que falam bem, e que aí, cara, aí acabam de fazer o trabalho sujo. E fica o leitor, o pobre infeliz, que quer saber mais daquela porcaria que ele leu, que ele sentiu, intuiu que aquilo era uma porcaria, ficam sem pai nem mãe. Isso aí, é isso aí. E aí o que acontece? Esse livro, os bons livros de pessoas que passaram às vezes a vida inteira debruçada em cima de pesquisas, esses livros não saem. O livro desse, que eu não quero tirar ali, porque se eu tirar, vai cair tudo quanto é livro. Que eu tenho aqui uns livros imediatos que eu faço pesquisa para os meus mapas que eu faço. Para não sair por aí falando besteira, né? Por exemplo, eu estou há 2 dias debruçada em um mapa, que é esse mapinha aqui. E a primeira impressão que veio foi o Emet, ou Vemet, na minha cabeça. Quem é essa divindade? Vocês não vão achar em livros idiotas, desses bem idiotinhas. Vocês só vão achar Ísis, Osíris, Horus, Ra. Vocês não vão achar aqueles deuses que a história deixou de lado. Aí fui eu pesquisei em vários historiadores, inclusive esse aqui, ó.
E fui descobrir que Emet foi uma primeira deusa divindade feminina, que era uma divindade que tinha, a princípio, meu Deus, caiu o meu pincel. Ela tinha, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ela era, a princípio ela foi uma cobra, então ela era ilustrada como um coelho na forma de cobra. Depois ela passou a ter a forma total de um coelho. Parece que o nego não gostou muito. E aí depois, com aquilo que eu chamo de flutuação dos deuses, ela passou a ter o rosto de um gato. Aí passou a ser Bast. Claro que com isso ela traz novos atributos, eu poderia dizer, novas significações no mundo, para a presença dela no mundo. Então, aí o que acontece? Aí eu fiquei pesquisando, aí eu falei, meu Deus do céu, esse danadinho desse coelho, por que ele apareceria, ele aparece tanto nas ilustrações, nos manuscritos medievais, nas ilustrações, e por que ele aparece também tanto nas histórias infantis, principalmente em Lewis Carroll, em Alice no País das Maravilhas, que não é essa edição moderna que é horrorosa. Se vocês pegarem a edição primeira, as primeiras edições, aí vocês vão ver que Alice no País das Maravilhas é uma coisa mais séria. E que a criança, interessantemente, entende assim, ó. Porque a cabeça da criança é uma cabeça muito... ela está ainda começando, então ela é maleável, ela traz informações, não vou colocar de vidas passadas, também não gosto disso não. Ela traz informações que estão gravadas no seu DNA, informações de antepassados. Minha avó dizia, quando viu aquela moda que foi, de neguinho ficar procurando saber se foi Cleópatra ou então se foi uma sacerdotisa, não sei aonde, ou se foi Marco Antônio, ou se foi Merlin, né? Teve uns doidos que queriam ter sido Merlin. A vovó dizia assim, mas esse povo é bobo, mas é tão bobo. Se eles soubessem que dentro deles eles trazem a vida de todos os antepassados. Isso o DNA veio nos mostrar. Então, aí o que eu comecei? Aí eu sou a rainha da digressão. Eu vou e ando para um lado, tô querendo ir para ali, aí de repente eu subo, entro num atalho. Mas isso tudo é para explicar uma coisa. Aí eu comecei, falei, que diabo essa lebre cobra, que depois se transformou num gato, numa gata, o que ela, eu já vi referências a ela, não diretas, mas por meio da imagem. Outra coisa, os atributos de Vemet, eram a mutabilidade, ela era uma deusa que se transformava, quando o neguinho pensava que ia pegá-la, ela se transformava. E, historicamente, principalmente nos hieróglifos, ela está ligada à tartaruga, e à raposa. A
Aí eu falei assim, uau! Matei a charada dos ovos de Páscoa, né? Porque o que são os ovos de Páscoa? São ovos. E coelhos não botam ovos. E ela era também uma deusa considerada deusa da fertilidade, uma divindade da fertilidade. Aí eu falei assim, qual é o bicho qual é o animal, a ave, que mais coloca, ou réptil, que mais coloca ovos? Aí eu falei, meu Deus do céu, a tartaruga. Vocês já viram a montanha de ovos que elas deixam enterradas na areia? Não é um ovinho, não, 2 ovinhos, 3 ovinhos, 4 ovinhos. São muitos ovos. Eu falei, uau, uau. E por que a raposa? Por que a raposa? Pela esperteza? Não, não, não pela esperteza. A raposa tem aquilo que o Emmet tem também. A paciência de esperar o tempo certo. O tempo certo. Ela babou naquela fábula de Esopo, ela ficou babando à espera daquelas uvas amadurecerem um tempão. Ficou lá, ficou lá, ficou lá, até que as uvas amadureceram e ela colheu as uvas. Nego vai considerar isso como uma esperteza? Não, não. Isso é a paciência do tempo, de esperar o tempo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o raio dessa deusinha, o quanto ela tem de coisas. Agora, por que eu cheguei? Claro que eu cheguei a princípio de uma forma rudimentar, como eu estou falando aí com vocês. Agora, com vocês. Mas, para eu chegar completamente e checar se aquelas minhas associações estavam fazendo certo, se eu estava fazendo certo as associações, eu tive que pegar recolher dados do povo nativo norte-americano, dos índios norte-americanos. Sinto muito, é o que eu mais saco. Eu pouco sei de índios brasileiros, porque, infelizmente, eu espero todo dia, eu rezo para que apareçam historiadores, muitos antropólogos, que façam um estudo sério e não ideológico dos índios brasileiros. E fazer um estudo sério é compreender astecas, toltecas, maias, incas, porque a gente não está longe deles. Ainda mais porque, como minha avó dizia, no mato, uma notícia chega mais rápido do que um telegrama. Ela era da época do telegrama. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho trocentos livros de quando eu comecei a me interessar sobre a cultura dos índios norte-americanos. Aí eu comecei a pegar. Esse aqui é um que eu não me separo nunca, porque é um dicionário incrível. Aí é outra coisa aí eu caí em Vermete. Aí depois tive esse lance eu falei, pô, ela tá parecendo muito os atributos dela, do Treatsker, dos nativos-americanos. Aí caio para trás quando eu vejo a figura do Treatsker, como que ele originalmente, como que ele foi pintado, como é que ele foi
descrito de uma forma pictórica. Aí eu peguei uma tribo dos algonquinos que tinha esse escudo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para sair. Esse aqui é um escudo de proteção algonquina. E aqui no meio está Cocopelli. Cocopelli é o Tritzker. Só que nessa ilustração, o que ele é um coelho. É um coelho. Aí eu falei, Márcia, os seus neurônios, embora a sua coluna esteja se dissolvendo, os seus neurônios ainda não estão. Então, eu fiquei muito feliz. Então, esse vídeo é exatamente para explicar para essas pessoas que, por favor, claro, tem livros que são interessantes, são até interessantes. As pessoas têm metade da informação e não a deturpam de maneira tão voraz, a fim de ganhar dinheiro. Mas procurem pegar livros de historiadores. Não caiam no conto do vigário esotérico. Não caiam, por favor. Por favor, o mundo não tá para brincadeiras. Então, se você quer enfrentar quer saber, quer conhecer em que cenário, em que realidade essas divindades se manifestaram, por favor, leiam história, leiam bons livros de antropólogos, leiam livros de quem se debruçou a vida inteira. Quem não está interessado em dizer, cultuem esse personagem, cultuem aquela personagem. Não. É nego que estudou muito e quer retribuir com um trabalho bem feito. Então, eu redimo também as editoras, porque as editoras, por incrível que pareça, elas sabem os bons editores sabem dessas publicações lá fora. Mas acontece que elas ficam com medo de investir uma grana federosa e não ter retorno. Então, a culpa também do leitor brasileiro, daquele leitor específico, que ao invés de escrever, eu ficava possessa, por incrível que pareça. Todo mundo ficava feliz quando chegavam cartas na editora, falando que tinha adorado o meu trabalho, que eu era o máximo, que eu tinha mudado a vida daquela pessoa, e pai, papapá. Eu tive um saco de Jó de responder todas as perguntas, mas eu dizia assim, meu Deus do céu, será que essa pessoa não percebeu que eu estava dando pistas de onde ela encontraria coisas que a norteariam realmente, porque foram as que me nortearam, foi o estudo, foi a pesquisa que me norteou a não sair por aí falando besteira e abobrinha. Então, mesmo que você não tenha lido nada de um autor, mas que tenha ouvido falar, e esse é o trabalho que eu faço na minha página, eu sempre estou colocando fotos e referências a livros. Escrevam uma carta para as editoras, para a editora de sua preferência, e diz, por que vocês não publicam, por exemplo, deixa eu ver, tem um livro que eu acho que seria fundamental ser publicado aqui. Oh, uau!
Deixa eu ver onde que tá. Meu Deus, ele estava aqui na minha frente. Olha, fora isso, eu ando mais cegueta do que nunca. Eu acho que eu vou ter que comprar um binóculo para ver os meus livros. Onde está? É um livro da antiguidade. É do Finlay, Moses Finlay. Meu Deus do céu, na hora que eu quero, não tem. Não aparece na minha frente. É terrível. Os livros têm isso. Ou então, se querem saber dos deuses gregos, leiam o Cal Querini, que é fantástico. Meu Deus do céu, Deus me salve. Porque pegar um livro aqui tá um transtorno. Peraí. Afora que eu não posso fazer isso. Não posso. Que meu purê de coluna dói muito. Tá aqui na minha cara. Numa distância que eu podia pegar. Que eu posso pegar. Eu sou esperta. Leiam esse livro, se vocês querem saber, ter um glimpse, uma olhada rápida no que foi a antiguidade. Leiam esse cara chamado Moses Finlay. Esse livro, Os Aspectos da Antiguidade. Aspectos da Antiguidade é de uma editora portuguesa chamada Edições 70. Vocês encontram naquele sebo, estante virtual, né? É aqui. Ó. Não sei se vai dar para vocês lerem, porque aqui tá de cabeça, tá de trás para frente. Mas em todo caso eu vou colocar na minha página no Facebook, eu vou colocar a foto e talvez eu coloque também no Instagram, se eu souber, né? Se eu souber. Então é isso, gente. Vamos nós. Infelizmente, eu sei falar inglês, então eu sei ler, eu leio perfeitamente em inglês, francês e em espanhol. Mas muita gente não consegue, entendeu? Tem birra com o inglês. Eu tive durante muito tempo. Também porque meu pai tinha um curso de inglês, então aquele problema de um Édipo mal resolvido, né? Aquela coisa, não é Édipo, é letra mal resolvido, me fez passar durante muito tempo odiando inglês. E então eu me refugiei no francês. Então é o seguinte, por favor, leiam boas coisas. Não se fiem no trabalho de neguinho que só quer tirar o dinheiro de vocês. Essa é a verdade. Essa é a verdade, verdade verdadeira. Então, um beijo grande e bye. Agora como que eu apago esse negócio? Pronto.